Começar mais um vídeo por hoje, pelo menos, que tem um assunto muito importante para mim comentar. Sobre o significado das palavras. É muito importante tomar cuidado quando tu vai conversar com a pessoa, escrever alguma coisa ou ler alguma coisa, tentar entender, tem que saber o significado geral das palavras. Claro que se tu quiser usar uma palavra com significado diferente, tu pode usar, mas desde que os dois lados entendam o significado da palavra. Eu estou comentando isso porque tem muita gente que até hoje se confunde com o termo capitalista, né? O capitalista, capitalismo. Porque o termo capitalismo ou capitalista, acumulação de capital, é muito cheio de cacuetes e tendências marxistas e do Engels e outras coisas estatizantes e confusão. Porque o capitalismo surgiu depois do livre comércio, né? Dentro das ideias de esquerda, essa questão materialista, dizem que começou em governos tribais, os governos tribais viraram reinos, e os reinos viraram impérios, e aí os impérios viraram repúblicas, e pouco antes disso veio o capitalismo de Estado, que é ruim, mas é melhor do que o feudalismo. Aí já confundem tudo, como se o feudalismo fosse horrível, Bom, o feudalismo ele veio depois do fim do Império Romano, pelo menos ali na Europa. Em outros lugares do mundo era muito parecido também, mas depois que caiu o Império Romano era assim mesmo, né? Caiu aquela maluquice do Império Romano, a sociedade se reorganizou em feudos, em micro-reinos e tal. O pessoal da esquerda fala de um jeito horrível, né? Mas não era tão ruim, tinha coisas ruins e coisas boas. Inclusive a palavra serviço vem em parte do servo, o servo que trabalhava prestando serviços. E ele tinha várias opções. Ele podia trabalhar num feudo, podia trabalhar em outro feudo, ou podia trabalhar por conta própria na terra de ninguém, ou ser um nômade, ou tentar criar o próprio feudo, né? Ser um comerciante ambulante, ser nômade, ou trabalhar em algum feudo. Não era um sistema perfeito porque não existe sistema perfeito. E no socialismo que tu é obrigado, na ditadura, tu não pode nem sair do teu país. E o socialismo sempre vai virar isso, né? Não adianta vir um esquerdinho aí falar merda de no capitalismo tu não tem liberdade, outro trabalha, outro morre de fome. Isso se aplica a qualquer sistema. No anarquismo, ou tu se junta a um grupo anarquista depois do mútuo, ou tu morre de fome. No socialismo é a mesma coisa, ou tu obedece lá a coletivização dos meios de produção, ou tu obedece um não sei o que do coisa público, ou tu vai pro xilindró, pro paredão, ou morre de fome. No socialismo sim que é muito pior. E eu não vou usar muito o termo capitalismo, eu estou dizendo livre mercado, o mercadismo. Não é capitalismo, acumulação de capital, e sim a propriedade privada que importa. Não interessa se o cara é bilionário ou milionário, tem que respeitar a propriedade privada. Se alguém desrespeitar a propriedade privada, você defende a sua propriedade privada. Utopia é realmente acreditar que o Estado vai cuidar do interesse comum. Isso sim que é uma utopia. Não quer pensar sobre a sociedade? Foda-se, fica o Estado mesmo, fica assim mesmo. É uma filosofia fajuta, coisa de preguiçoso mesmo. O preguiçoso mais esquerdista e universidade pública, né, sempre pensa assim, né? Joga o problema para cima dos outros, para cima da sociedade, a sociedade, o Estado somos nós. Que tipo de Estado é esse? Não é bem assim, não. Se for uma república tipo o Brasil, um território gigante, aí sim realmente é uma merda. Todo mundo quer jogar a conta para cima do outro. E aí todo mundo acaba se afundando e acham que é gratuito. Gratuito nada, é pago com o teu dinheiro. Quantas coisas melhores a gente podia estar fazendo se não fosse depender do Brasil, um país lixo, que impede o separatismo, proíbe o separatismo, um país que tem altos impostos, é uma bagunça, né? E o pessoal da esquerda critica o capitalismo ao mesmo tempo que defende o Estado, que também defende o capitalismo corporativista. Então, capitalismo é ruim, mas nós vamos usar o capitalismo para fomentar o Estado e criar o socialismo. É o que estão fazendo na China, o que tentaram fazer na União Soviética, que criticam o capitalismo corporativista, realmente é ruim, e usam o capitalismo corporativista para criar o socialismo, que é mais lixo ainda. Isso sempre vai ruir, é um sistema artificial. Por isso que o livre mercado, anarcocapitalismo, na verdade é anarcomercadismo, é libertarianismo.
não é exatamente anárquico, e sim hierárquico, mas uma hierarquia baseada na propriedade privada. Um governo voluntário. Tem que fazer a distinção, mais essa questão do erro das palavras. Capitalismo é corporativismo, livre mercado é mercadismo. E Estado e governo às vezes são diferentes. Existe governança particular, governança privada, seria um Estado legítimo. Mônaco, Liechtenstein, Andorra, o Lesoto, Suazilândia, um negócio assim da África. Mas, e tem Vaticano também, então Mônaco, Liechtenstein, Andorra. Aqui na América Latina, talvez é um Salvador, com outro país, agora que eu não esqueci o nome, Belize, acho que é. Belize é um Salvador. Esses países assim que tem um território menor, um território coerente e uma população pequena. Quem está descontente tem mais liberdade para sair e escolher outro país. Porque o pessoal da esquerda sempre com essa mentalidade lixo. Não, mas o mercado livre é muito perigoso porque talvez algum empresário faça um crime. Se talvez algum empresário faça crime, tu pode sim questionar ele, pode sim processar ele, fazer campanhas de boicote. Inclusive, se ele fizer um crime muito grave, a família da vítima vai até bater no cara. Porque é assim mesmo. E num sistema de justiça, num país privatizado, num micro-reino, num país coerente, o governo também se comporta como uma empresa. E não é capital, é propriedade privada. Sempre vai vir um débil mental da esquerda. Mas o capital acumulado vai fazer distorção. Quem acumula capital é a Republiqueta Democrática. Essa sim, além de acumular bastante capital, ainda faz inflação com a moeda de curso forçado. Porque num reino particular privatizado, se um empresário fazer coisa errada, ele tem que pagar pelo crime. Porque não importa se é empresário, se é rico, se é pobre, se é classe média. O que importa é respeitar a propriedade privada. Sim, é assim que o mundo funciona. Respeitar a propriedade privada. Porque o pessoal débil mental da esquerda fica com medo dos supostos crimes dos empresários e não reclamam dos crimes atuais do Estado. E os crimes atuais do Estado? Ah, mas se acabar o Estado, pode ter empresário fazendo coisa errada. Se empresário fazer coisa errada, o outro empresário critica, ou a população critica, ou o rei critica, ou o síndico do condomínio, cidade e Estado, ele critica. Entendeu? É muito mais coerente e honesto tu ter 100 países dentro do território brasileiro que um país só. Para sentido de defesa estrangeira, se defender dos outros países, para questão própria, é muito mais coerente tu ter vários países dentro do território brasileiro. Porque quem mais está fazendo crime agora é o Estado. Olha a Rússia, cagando, fazendo bobagem na Ucrânia. Tem vocês esquerdistas que ficam com medo do suposto crime do capital, o suposto crime do empresário malvadão. E o Estado que está matando agora e roubando? O Estado agora, cara. Não é hipotético. Ai, talvez o Estado faça guerra e bomba atômica. Não, está fazendo agora mesmo. O Leviatã, que os maluquinhos defendem, está fazendo agora mesmo. Se o empresário fazer crime, ele vai ser julgado. Porque não interessa se é rico ou se é pobre. O que interessa é a propriedade privada. O que interessa é a propriedade privada. E o livre contrato para comprador, para o vendedor, para os associados do país. Um país pode sim ter leis hierárquicas que são voluntárias, que são legítimas. Entendeu? Diferente do imposto atual, que é sim obrigatório. O certo são taxas voluntárias de um país com um território coerente. Um país que respeita a propriedade privada, respeita a família, respeita a livre associação. E se esse país desrespeitar, a pessoa dali se muda para um país vizinho, concorrência entre países. No mundo atual já tem isso. Poderia ser melhor ainda se nós tivéssemos mais países divididos. Na Europa já acontece isso relativamente. Até na América Latina, às vezes, já acontece, o país conversa com o outro e resolve conflitos. Imagina se fosse um país inteiro por continente, a merda quer ser. Imposto é roubo, sim. Nesse caso, imposto é roubo, sim. Não adianta dizer, ah, mas é que se não tiver Estado vai ser pior. Se não tiver Estado vai ser melhor. Muito melhor. Quando caiu a União Soviética, surgiram países independentes e é muito melhor. No Brasil também, quando cair o Estado brasileiro, vão surgir pequenos estados, governos voluntários muito melhores. É bom sim que acabe esse tipo de Estado maluco, draconiano, republicano, democrático, que é de todo mundo e não é de ninguém. Isso é uma fantasia.
As repúblicas democráticas até podem, talvez, funcionar bem num território pequeno com população pequena. San Marino é um exemplo desse tipo de república, inclusive uma república velha, é antiga, deviam até chamar de condomínio. Aí entra de novo na questão da nomenclatura. Lá é uma república que é quase como um condomínio, né? Quase como se fosse um condomínio. Mas o melhor sistema ainda são os micro-reinos, principados, ducados, principados, reinados. Os micro-reinos. Eu gosto de Liechtenstein, de Mônaco. É uma cidade privatizada, como se fosse. Lá o rei é dono do governo. Estado/governo. É baseado na família, na propriedade privada. É como se fosse uma empresa. Só que é uma empresa que também tem a questão da justiça. E é voluntária e funciona muito melhor do que o estadistão, o Estado horrível, tipo Brasil ou Rússia, ou às vezes até mesmo os Estados Unidos, que são estados imperialistas. O mundo precisa de menos Estado centralizado e mais governos locais e voluntários. Por isso que não é capitalismo, e sim propriedade privada. O certo é propriedade privada. Livre associação, e quem desrespeitar, obviamente vai sofrer as consequências. O direito da legítima defesa. O mundo real é assim. Legítima defesa. Governos voluntários. Nem capitalismo e nem socialismo. É livre comércio baseado na propriedade privada. E família também. Grupos de apoio, amigos. É isso que eu gosto de explicar. É isso que eu vejo como mais certo, né?